Olá, pessoal. Voltando aqui para o estudo de informativos, parte 2, né? Estamos estudando o informativo 975 do STF. A gente viu alguns julgados e agora a gente vai concluir os 5 últimos informativos veiculados para comentar, tá certo? Essa segunda parte vai falar sobre a advocacia pública. É um julgado extremamente importante para a gente que está estudando para advocacia pública, né, de PGE, PGM, e vai dar um norte muito grande, além de cair nas provas, né. Então, são 4 conclusões que a gente vai ler, e são 3 ou 4, né, e vamos fazer breves comentários, tá certo? Meu amigo Dorival, faça as honras. Vamos lá, advocacia pública. Norma estadual não pode conferir autonomia para a PGE. As Procuradorias Gerais do Estado, por integrarem os respectivos poderes executivos, não gozam de autonomia funcional, administrativa ou financeira, uma vez que a administração direta é una e não comporta a criação de distinções entre órgãos em hipóteses não contempladas explícita ou implicitamente pela Constituição Federal. Plenário, ADI 5029. Norma estadual também não pode conferir inamovibilidade aos procuradores do Estado. A garantia de inamovibilidade conferida pela Constituição Federal aos magistrados, aos membros do Ministério Público e aos membros da Defensoria Pública não podem ser extensíveis aos procuradores do Estado. Princípios e garantias funcionais do MP, da Defensoria e da Defensoria não podem ser estendidas à PGE. Os princípios institucionais e as prerrogativas funcionais do Ministério Público e da Defensoria Pública não podem ser extensíveis às procuradorias do Estado, porquanto as atribuições dos procuradores do Estado, sujeitos que estão à hierarquia administrativa, não guardam pertinência com as funções conferidas aos membros daquelas outras instituições. Por fim, norma estadual não pode conferir independência funcional aos procuradores do Estado. A Procuradoria-Geral do Estado é um órgão constitucional e permanente ao qual se confiou o exercício da advocacia, representação jurídica, representação judicial e consultoria jurídica do Estado membro. A parcialidade é inerente às funções, sendo por isso inadequado cogitar-se independência funcional nos modos da magistratura, do Ministério Público ou da Defensoria Pública. Decisão de plenário ADI 1246. Maravilha. Vejam que a Procuradoria-Geral do Estado tentou equiparar algumas garantias e prerrogativas de outros órgãos, como o Ministério Público e Defensoria Pública, e em alguns casos até como a magistratura, né? Só que foi decidido pelo plenário em duas ações, né, diretas de inconstitucionalidade, que não há essa vinculação, né? Não há essa equiparação. Ou seja, as procuradorias elas não gozam de autonomia funcional, administrativa ou financeira, porque ela é parte integrante, né, do Poder Executivo, né? E também, da mesma maneira, ela não goza de inamovibilidade conferida pela Constituição aos magistrados, membros do MP e da Defensoria Pública, né? Como você bem fez a leitura, além os princípios, as prerrogativas do Ministério Público também não podem ser estendidos às procuradorias do Estado, né? Só fazendo aqui uma ressalva que a advocacia pública, tá no artigo 1, acho que 183 do CPC, né, Código de Processo Civil, prevê a prerrogativa do prazo em dobro. Então, existe essa previsão que se aplica aos procuradores do Estado ou do município, né? E também, norma estadual não pode conferir a independência funcional dos procuradores do Estado. Então, veja que os procuradores de uma forma geral, ele tem a sua atuação um pouco engessada. Deixa eu só abrir aqui para o cachorro, né? Tem o Eduardo Gonçalves, que hoje é procurador da República, né? Muito querido por todos, um cara extremamente inteligente. Ele foi advogado da União.
E assim que ele completou os 3 anos, ele já tinha sido aprovado no curso da Procuradoria da República e assumiu o MPF. E um dos motivos que ele mencionou da ida dele, justamente da AGU para o MPF, ele disse o seguinte: olha, em termos salariais, o padrão de vida que a AGU me proporcionava era equivalente ao do MPF. Claro que no MPF eu ganho mais, mas no MPF eu tenho muito mais autonomia e independência funcional do que na AGU. Na AGU eu tinha que seguir mais a cartilha da instituição, né? Então, não tem tanta liberdade, porque já tinha, inclusive, a AGU tem as súmulas em que os procuradores federais, né, os advogados da União e os procuradores da Fazenda Nacional têm que seguir, né? Então, assim, é um julgado extremamente importante que tende a não só cair, mas como despencar em prol, né? Certamente os procuradores ficaram decepcionados, acho que não ficaram nem tristes, né? Porque eles não conseguiram essa pretensão de equiparação. Mas é isso. Meu amigo Doge, por gentileza, complemente os Rapaz, comentários. após comentário de um cara que tem veia de procuradoria correndo no sangue, né? Eu realmente não tenho muita coisa aqui para falar, né? De fato, eu só só complementaria, né? Que realmente é, é extremamente importante a gente lembrar, como o Chung acabou de falar aí, o seguinte: a procuradoria ela representa o executivo, né? O executivo municipal, estadual, federal, representa as suas autarquias e, por exemplo, ser parcial é típico da procuradoria. O procurador, por que ele não pode gozar da autonomia? Porque quem manda na procuradoria, quem é o chefe maior da procuradoria não é o procurador do Estado, é o chefe do executivo. Então, assim, a procuradoria é um órgão que está ali para defesa de prerrogativas do executivo, não do próprio órgão. Então, como falou, assim, a, por exemplo, a AGU tem suas súmulas, né, e as outras procuradorias têm suas normas, né, de atuação, e é extremamente importante para a garantia, na verdade, do funcionamento da máquina pública, né? Então, Essa assim, jurídica, né, também. jurídica, né? Então, assim, faz sentido, né? Inamovibilidade serve para o Ministério Público, serve para o Defensor Público, serve para a magistratura, porque tem uma função, né? Assim, aquelas pessoas ali, elas não podem ser intimidadas no exercício de suas funções, ou porque elas defendem interesse de pessoas necessitadas, ou porque ela defende interesse da coletividade, né? Ou porque ela está ali para garantia da aplicação das normas constitucionais e legais. Daí é a função, né, dessas prerrogativas, né, funcionais. Então, assim, a Procuradoria goza da estabilidade, goza. A inamovibilidade, a gente pode até dar uma questionada, porque a estabilidade permite que o servidor ele não seja afastado se não tiver um motivo justificável, né? Ele não pode ser perseguido politicamente. Essa garantia a Procuradoria já tem. Não justifica, portanto, ela ter a garantia de inamovibilidade para isso, né? A estabilidade já serve para dar a garantia necessária à dignidade, né, do exercício das funções de procurador. Maravilha. Acho que seus comentários, como sempre, pertinentes e precisos, né? Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa para comentar. É como você mencionou, a Procuradoria-Geral do Estado é o órgão constitucional e permanente ao qual se confiou o exercício da advocacia, representação judicial e consultoria jurídica. É bem interessante, porque a gente só lembra procuradorias como órgão de contencioso, né, judicial, mas também ele tem uma atuação no consultivo, de emissão de pareceres, em licitações, né, por exemplo. E a parcialidade é inerente às suas funções, ou seja, ele não é um órgão imparcial, né? Ele é um órgão parcial. Tanto que ele vai defender a constitucionalidade das leis, né? E das normas constitucionais do Estado. Né? Acho que Imagina você, né, como chefe do executivo lá, né, precisando dos serviços da advocacia pública como se precisa, né? Seja para um parecer, seja para uma defesa, né?
Você Uhum. ir lá pedir a atuação do procurador e o procurador dizer não, eu não tenho interesse de atuar nessa demanda, né? Não concordo com essa tese. Não, quem manda é o cliente, meu amigo. Tá entendendo? A advocacia pública, ela é advocacia, né? Então, assim, o cliente, claro que o advogado tem aquela habilidade, aquela, não habilidade, aquela independência jurídica, né? De basear seus entendimentos e tal, né? Mas ele tem um cliente a responder, né? O cliente ali é o ente público, é o chefe do executivo que está no comando, né? Uhum. E seria realmente estranho, né, para a vida nacional se o procurador, o advogado pudesse dizer não ao cliente assim com veemência, né, sem querer ouvi-lo, né, com tanta independência, né. Vamos por mim, então a gente consegue, acho que esse julgado deve ter ficado bem explicado, né. Agora tem uma questão que ainda De, me provoca uma certa dúvida. Por sim, exemplo, teve a situação do ministro da Educação, que no meio de uma reunião proferiu diversas palavras, né? E o ministro da Justiça, em nome próprio, impetrou um habeas corpus, né, em favor desse ministro da Educação. E aí alguns ex-ministros da Justiça até mencionaram, ora, quem tem competência não era para ser o ministro da Justiça enquanto pessoa física, porque ali ele está representando, de nem certa pessoa maneira, jurídica, né, na verdade. é. Aí eles falaram, não, quem deveria ter impetrado esse habeas corpus era a AGU. Mas eu tenho sérias dúvidas se a AGU teria competência para impetrar um habeas corpus em favor de um ministro da Educação. Eu, Tu acha que é possível? então, nesse caso, eu acho que sim, entendeu? Eu acho que sim, porque por mais que eu discorde do ministro Weintraub, tá entendendo? Uhum, Por mais que eu reprove quase todas as suas ações, se não dizer todas as suas ações, uhum. é, eu não posso esquecer que ele está na função de ministro, né? Se Deus quiser, até pouco tempo, Mas mas sabe qual a diferença que eu faço, já lhe diga. interrompendo? É que aquelas opiniões refletem a Sim, posição pessoal e não sim, as opiniões da instituição, ou melhor dizendo, sim, do órgão, né? Então, o Ministério da sim, Saúde não pensa daquela forma. sim. Se ele não está no exercício das suas funções, acho que a É, AGU não teria essa competência, é, entendeu? não, eu entendo, mas assim, observando de um ponto de vista amplo, tá, com uma análise mais ampla do conceito, eu acho que é o seguinte, que o ministro da Justiça ele foi muito infeliz. Na verdade, ele estava ainda imbuído com o cargo dele de chefe da AGU, né? E aí ele pensou que podia fazer a defesa de órgãos ou de justificar, né? Como defesa de órgãos ou defesa Mas, de pessoas. mas aí Assim, o de habeas fato, corpus, eu acho que qualquer pessoa pode impetrar um habeas é, corpus, né? Só que é, nesse caso você não tem como mas dissociar, veja, né? então, qualquer pessoa pode inventar o habeas corpus, eu concordo com você. Mas o ministro da Justiça, ele não pode entrar nessa qualificação de qualquer pessoa. O Ministério da Justiça, mesmo integrando um governo, ele tem obediência ao funcionamento regular da instituição jurídica no país, entendeu? Então, assim, Hum, ele tem que entender que a função dele como ministro da Justiça transcende posicionamentos políticos, ou uhum, pelo menos ele deveria entender isso. Então, assim, não se trata de concordar ou discordar do governo, né? Se uhum. trata do ministro da Justiça, qualquer que seja o partido que esteja à frente, ele incorporar a tênis, tá entendendo, no nacional, tá Uhum, para entender que qualquer pronunciamento, qualquer atitude dele ali, não representa somente o governo, representa o posicionamento da justiça no país, tá entendendo? Então, assim, talvez a função do ministro da Justiça seja até mais importante, eu não tenho nenhuma dúvida, do que a função de um STF inteiro, entendeu? Não hum, estou aqui desmerecendo a corte, né? Mas eu estou hum. dizendo que a razão de ser do STF, ela, ela sai ali do Ministério da Justiça, entendeu? Então, assim, uma atuação harmônica nesse sentido é essencial, né, para o regime democrático, para a segurança jurídica pátria, entendeu? Então, assim, quando você vê um ministro da Justiça incorporando teses pessoais, tá entendendo? Posicionamentos governamentais, é estranho, tá entendendo? É Porque a estranho. função dele ali seria outra, né?
Então, assim, talvez daqui a alguns tempos, quando ele entender, a ficha cair, né, que ele não está mais na AGU, né, ele possa tipo, mostrar ter uma atuação mais brilhante, né, mais forte. Exato. Mas veja que esse tema é bem provocativo, né? E essa questão da se pode, se não pode, eu acho que me parece que o Supremo ainda não se manifestou a respeito, né? Da matéria. Não, minto, acho que rejeitou o habeas corpus, o ministro relator. Acho que não cabe habeas corpus e tal. Se a gente deve, nos próximos informativos, deve estar saindo essa Comprometi aqui a dar uma decisão. pesquisada para a gente dar uma olhada nisso aí. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu ia falar alguma coisa, mas acabei esquecendo. Enfim, vamos adiante então, né? Nesse direito ambiental, trata da competência, né? Competência constitucional da lei estadual que proíbe a utilização de animais a lei estadual que proíbe a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos. Ixi, Maria, trava-língua. Cosméticos. Acho que sai agora. E a gente já comentou no vídeo anterior, na parte 1. Então, a gente fica aqui a sugestão para que vocês possam ver os comentários lá em direito constitucional. Partindo agora para direito administrativo, sobre o PAD, né, o processo administrativo disciplinar. Meu amigo Dorival, faça as honras. Vamos lá. Processo administrativo disciplinar. Não há incompatibilidade na previsão da penalidade de cassação de aposentadoria a servidores públicos dispostos nos artigos 127.4, 134 e 134 da Lei 8.112, né, que é a Lei de Servidor Público. A aplicação de penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da administração pública. A impossibilidade de aplicação da sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação da aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da administração, em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. Confesso que esse julgado eu considero um dos mais importantes desse informativo, porque é um tema muito delicado, entendeu? Sim. Que é o seguinte, a gente tem, de um lado, vamos ilustrar a situação. Determina o servidor X, chamado, sei lá, Apolônio, né? Apolônio trabalhou 40 anos como servidor público federal, né? E chegou à aposentadoria, né? Depois de aposentado, se descobrem alguns fatos da vida de Apolônio, né? Uhum. E se ele estivesse inativo, seriam passíveis de punição e demissão, né, do serviço público. Isso. E aí a questão, Apolônio, mesmo aposentado, tendo cumprido seu período de carência, ele a sua aposentadoria deve ser cassada como forma de punição administrativa disciplinar pelas faltas cometidas enquanto servidor. E assim, a discussão realmente ficou em torno dessa questão dos princípios da Seguridade Social, né? Uhum. Por quê? Porque a Seguridade Social ela tem ela rege-se pelo caráter contributivo solidário. O servidor trabalha, contribui com o seu trabalho, e a administração o recompensa pelo pagamento, né, e recolhimento da sua previdência, né? Uhum. Então, assim, será que o fato do servidor público ter cometido falhas, tá entendendo? Que é uma das discussões aqui da DPF, será que o fato do servidor ter cometido uma falha constitucional, e mesmo tendo recolhido,
tendo recolhido lá a Previdência Social, ele não causaria enriquecimento ilícito uma forma do Estado se logo completar sua obrigação de pagar a Previdência? E aí a gente vai entrar nessa discussão, né? Mas eu só vou começar o seguinte. Essa decisão, ela se trata de uma decisão do plenário na DPF 418. Então, assim, é importante a gente fixar isso de início. Por quê? A DPF é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. E ela se presta para questionar leis, né, que são anteriores ao texto constitucional, né? Uhum. Para verificar se são adequadas, se elas são recepcionadas ou não. E aí, uma das leis que está sendo questionada é a lei é o artigo 127 da Lei 8.112, né? Isso. E algumas emendas constitucionais posteriores, né? Que foram a 93, de 93, a número 3, a número 20, que foi a emenda da Previdência, né, de 1998, e a Uhum. 41 de 2003, né? Então, assim, por isso a opção pela DPF, né? Se não fosse isso, a ação correta seria a AD, né? Inconstitucionalidade. É. Só de início, né? E depois a gente vai entrar no mérito da decisão, né? Assim, e aí eu vou pedir a tua ajuda aí para dar uma comentada para a gente esclarecer, porque realmente é um assunto que talvez o debate assim ajudaria, né? Não, é como você mencionou, a primeira observação que se faz é porque eles não entraram com a DI, entraram com a DPF e não com a DI. Justamente porque a Lei 8.112 é uma lei de 90, né? As emendas constitucionais foram de 93 em diante. Então, seria uma análise de compatibilidade, né? Então, esse é o motivo da DPF. Né? O outro ponto que você bem mencionou fala da questão da isonomia, né? Dar tratamentos diversos entre os servidores da ativa e dos inativos, né? E, e aí isso fica bem claro no julgado que não há essa violação a este que, no caso, há violação deste princípio se manter a situação do aposentado. Se ele, quando estava na ativa, praticou um ato passível de demissão, então ele não pode arguir, quando já está aposentado, dizer, for caçar da aposentadoria dele, porque, tipo, questão da segurança Não jurídica, posso né? ser mais punido, né? Não posso mais ser mais punido. Né? Ah, mas eu contribuí nesse período, né? Mas aí é como você mencionou os princípios, né? Os princípios da solidariedade e da contributividade, né? Então, nesse caso, prevalece a questão do caráter solidário. E veja que isso já foi tema de jurisprudência em teses do STJ, né? Que é a tese 10. A pena de cassação de apostadoria, prevista no artigo 127, inciso 4 e 134, é constitucional e legal, e não obstante o caráter contribuído do regime previdenciário. Isso já foi cobrado em duas provas, né? Do delegado da Polícia Civil do Distrito Federal e para analista judiciário do STJ, né? E veja que uma coisa que isso eu acho que é um dos pontos mais delicados e difíceis de a gente estudar jurisprudência, é para fixar bem quais são os julgados do STF, as posições do STF e do STJ, né? E muitas vezes o enunciado está correto, só que o que muda é o entendimento da Corte Superior. Veja que aqui falou, conforme o entendimento do STF, diante do caráter contributivo do regime próprio de previdência dos servidores públicos, é inconstitucional a penalidade de cassação de aposentadoria, que aí a gente viu agora há pouco que não, é constitucional e legal, né? Então, assim, até é razoável, fala do STF em razão da constitucionalidade, né? E quando se tratar de análise de legalidade, seria a competência do STJ, né? E aqui a resposta que foi tida como correta será cassada a apostadoria voluntária do servidor inativo que for condenado pela prática de ato de improbidade administrativa à época que ainda estava na atividade. Então, a alternativa está correta. Só lembrando já de outro julgado que a gente estudou nos informativos anteriores, Doge,
Não sei se você se lembra na análise do julgado de direito penal, do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, né? Em que se os precedentes, se poderia utilizar os precedentes para afastar o benefício do tráfico privilegiado ou não. E aí o STJ, não sei se você se lembra, diz que, considerando os antecedentes, não se aplica o tráfico privilegiado. Já o entendimento do STF diz que não pode ser considerado em razão do princípio da não culpabilidade. Então, assim, sempre é bom a gente fazer esse exercício. E como é que a gente consegue fixar esses conteúdos? É através de muita leitura, muita repetição desses julgados. Por isso que a gente vai e vem. A gente sempre começa um novo informativo revisando o anterior. E se a gente tem dúvida no informativo, aí fica uma dica, né? Se a gente tem dúvida no extrato do informativo, aí a gente volta para os comentários do professor Márcio para a gente fixar bem a matéria. Veja que acabei dando uma estendida aqui nesses comentários, né? Mas é isso, meu amigo. Você tem mais alguma observação? Alguma observação É, nesse julgado? só essa questão, só um ponto, né? Que é o seguinte, minha gente, a grande questão aqui é o seguinte: se há previsão de demissão do servidor público ativo, demissão é porque o servidor está ativo, né? Se há previsão de demissão do servidor público por má conduta no serviço público, a gente não pode imaginar que o fato desse servidor público ter se aposentado impede a administração pública de puni-lo, porque isso aí a gente ia ferir o princípio, o poder de polícia que existe no Estado, é o poder disciplinar, na verdade, que existe no Estado, né? E aí a diferença de que para o aposentado vai ser aplicada a cassação e não a demissão é porque quando ele está aposentado, né, ele não está mais ativo. Então, assim, a possibilidade, que pode acontecer é a cassação da aposentadoria. Dizer assim, olha, o direito ali que você teve à aposentadoria, ele foi, a gente não reconhece mais por ilegalidade, né? Houve uma ilegalidade ali que fez com que naquele momento ele fosse possível, mas que hoje, reconhecida essa ilegalidade, ele não é mais aceitável. E aí, se eu disser, porque eu não, se eu disser que agora fizer uma restrição para a administração pública de que ela não pode punir mais o servidor porque ele está aposentado, eu vou estar tratando diversamente esse servidor inativo dos servidores ativos, né? E a paridade aí de tratamento, isonomia de tratamento é um primado, né, da Constituição. E seria realmente uma restrição, né, uma indevida, sobretudo, né, no poder disciplinar da administração pública em relação aos servidores, simplesmente pelo fato de eles estarem aposentados. É brilhante colocação, rapaz. Isso numa prova oral tá lindo demais. Eu não sei, eu lembrei aqui do outro comentário que eu ia fazer. O Igor Arruda, que você tem até no livro dele, né, o Defensor Público Manual do Defensor Estadual, Público. né? Ele até fez uma postagem recente na rede social do Instagram, lembrando da nomenclatura de clientes, né? Que muita gente fala o cliente da defensoria, só que não se usa essa expressão privada de clientes para da defensoria, mas sim assistidos, né? Então, são os assistidos da defensoria pública, são os assistidos Por pacientes, né? ou pacientes, né? Então, é bom fazer essa ressalva. Mais um ponto de toque em que as pessoas ainda não sabem fazer essa distinção. Vai ficar só mais esse parênteses. No, Verdade. no julgado aqui de direito penal, fala do crime de desobediência, né? Comete crime de desobediência um indivíduo que não atende à ordem dada pelo oficial de justiça na ocasião do cumprimento de mandado de entrega de veículo. Então, assim, também tranquilo, mas importante também, que ele vai falar, o professor Márcio ele vai explicar, já me antecipando nos comentários, que quando houver a expressão sem prejuízo da responsabilização penal, então não vai haver esse impedimento de o infrator responder do ponto de vista civil, administrativo e penal. Então, assim, prevalece aqui a independência de matérias, né?
E aí o extrato ficou o seguinte: comete crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, o indivíduo que não atende à ordem dada pelo oficial de justiça, na ocasião do descumprimento de mandado de entrega, expedido pelo juízo civil. O indivíduo, depositário do bem, recusou-se a entregar o veículo ou indicar sua localização. Essa conduta configura ato atentatório à dignidade da justiça, previsto no artigo 77, inciso 4 do CPC, havendo previsão de multa processual. Ocorre que a lei afirma expressamente que a aplicação da multa ocorre sem prejuízo de responsabilização na esfera penal. Então, este foi um julgado pela primeira turma do STF, não foi pelo plenário, né? E prevalece aqui, como eu falei, a independências de esferas, né, de atuação. E aí eu passo a palavra ao amigo Dorival, que é especialista em direito penal, para tecer seus Nada comentários. disso. Só lembrando aqui que esse precedente, na verdade, ele já é um precedente existente na primeira turma do STF desde 2005, né? O ministro Sepúlveda Pertence, ele já tinha julgado nesse sentido, quando da análise do habeas corpus 86.047, né? E ele dizia que a combinação legal exclusiva de sanção civil ou administrativa para um fato específico, quando, para a doutrina majoritária e a jurisprudência do Supremo Tribunal, deve ser excluída a sanção penal se a mesma lei dela não faz ressalva. Então, vamos lá. Se a lei não consta lá uma ressalva de que, além da sanção civil, é cabível também a sanção penal, cabe, sim, imputação do crime de desobediência. Se a lei fizer ressalva, né? Se a lei não fizer ressalva, não vai caber, né? Então, assim, se uma lei for assim, olha, se você desobedecer o servidor público, você vai pagar uma multa. Não havendo ressalva, sim, somente a multa vai ser aplicável. Então, assim, isso, mas dizer, além da multa, sem prejuízo de sanções penais, administrativas ou outras, então realmente vai caber o crime de desobediência. Excelente. Eu acho que é isso, né? Eu só lembrei aqui, agora, me parece que não sei se é o mesmo tipo legal do desacato, acho que 330, né? O desacato, eu lembro que teve uma discussão, uma breve discussão, não diria tão recente, né? Em que o ministro Marcelo Navarro, ele disse que o crime de desacato era inconvencional, né? À luz da convenção, acho que, não sei se é a Convenção de Direitos Humanos, né? E aí não se aplicaria mais no ordenamento jurídico. Só que aí depois a sessão especial do STJ entendeu pela legalidade do crime de desacato. Então, só fazer mais essa lembrança aqui, que existe ainda essa discussão se desacato é ou não crime no ordenamento jurídico. Até então, prevalece esse entendimento, que é legal, né? Tem mais alguma coisa que a gente queria comentar aqui? Não. Então, tem uma discussão agora, né, a do último julgado, né, que tu podia começar aí pela tua especialidade trabalhista. é verdade. A consultoria de grandes empresas do nosso estado. Do país, né? Algumas... direito do trabalho, né? Acho que esse é o último julgado, não é isso, Dogi? Isso. Lembro que sim, né? Contrato de trabalho. É inconstitucional o dispositivo que afirma que os casos de contaminação por coronavírus não são consideradas doenças ocupacionais. E é inconstitucional o dispositivo que suspende a atuação repressiva dos fiscais de trabalho. Aqui essa discussão foi bem interessante também, né? Porque a MP 927, ela previa, foi uma MP muito importante na área de direito, polêmica também, né? Mas na área de direito trabalhista, porque ela previu umas regras em situações excepcionais, houve flexibilização de diversas normas, né? Na área de direito de trabalho. E uma delas é essa previsão de celebração de contrato individual escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício durante o período de pandemia do novo coronavírus, bem como diversas providências a serem tomadas nesse período de calamidade pública relativas aos contratos de trabalho.
E aí o STF, no julgamento da medida cautelar, ele decidiu suspender a eficácia de apenas dois artigos, né? O artigo 29 e o 31 da SMP, mantendo os demais. O relator, acho que foi o ministro Alexandre de Moraes, né, que foi o relator. Depois foi Não, foi referendado o pelo Marco Aurélio. o Marco Aurélio. Não, acho que E foi depois o foi redistribuído. Realmente, acho que o foi Alexandre, o Marco foi o Aurélio Alexandre, redistribuíram para o acho Alexandre. que foi o Marco Aurélio, não, acho que o Marco Aurélio disse que não, acho que não, Redistribuiu. na verdade acho que foi o voto do ministro Alexandre de Moraes que prevaleceu, dizendo que era inconstitucional essas duas previsões legais, né? O artigo 29 É. dizia o seguinte, né? Os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados doenças ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Quer comentar já isso aqui? Então, só lembrando que a gente prometeu uma live exclusiva sobre a MP Foi. 927, né? Não tá no esquecimento aqui. A gente É tá preparando essa verdade. live, vai ficar muito top, né? Bem Mas assim, observado. vamos discutir essa questão da contaminação, pelo menos, né? Contaminação e dessa questão da atuação dos fiscais de trabalho, né? Que é Isso. uma decisão que já foi tomada, né? A questão da contaminação é extremamente importante salientar que existem algumas áreas que estão em pleno funcionamento agora durante esse período de pandemia, que são as áreas de saúde e segurança. Uhum. Então, afastar o, afastar o coronavírus como doença do trabalho seria uma extrema injustiça para essas áreas, né, que estão aí tendo que atuar normalmente, né? Então, Uhum. assim, e nesse sentido foi a decisão do STF, né, que seria inconstitucional porque deixariam desprotegidas áreas que são essenciais e que precisam estar em funcionamento. E nesse sentido não seria justo, né? É, seria até ofensivo, na verdade, para esses trabalhadores, né? Fazer aprovar essa medida. Por quê? Porque para esses trabalhadores que estão em funcionamento é muito simples aprovar o nexo de causalidade. O servidor está trabalhando, ele está exposto a risco, né, de saúde, a risco de vida, de morte, né, iminente, e a, o Covid-19 é uma realidade latente, que nós sabemos que, Mas, sobretudo, esses mas, servidores eles estão mais suscetíveis. mas aí tem duas observações, Doge. A primeira, que o STF usou como fundamento, foi em razão da amplitude, né, do dispositivo. Sim, sim. Os casos de contaminação não serão considerados doenças ocupacionais, Sim, exceto mediante comprovação do nexo causal. E aí eles até citaram esses entregadores do iFood, Uber sim, Eats, etc., e afins, a dificuldade de comprovar o nexo causal, dizendo que, tipo, ora, ele pegou essa doença em razão do trabalho. Ele poderia ter pego em qualquer sim. outro lugar, né, na própria família, de repente. Então, assim, em razão dessa dificuldade, foi que se afastou. E aí eles também utilizaram outro fundamento que a gente estudou, acho no informativo 969, que eles utilizaram o dispositivo do Código Civil para aplicar para algumas acerca da responsabilidade objetiva, como você citou, o Sim. pessoal da segurança, por exemplo. Então, É, pode falar. de fato, excelente anotação, Chumi. Porque esses casos que eu falei são aqueles casos que são mais simples de demonstrar o nexo de causalidade. E aí, realmente, a preocupação do STF é, sobretudo, com aqueles casos em que essa demonstração não é tão simples, né? Como Uhum, os trabalhadores de áreas que são essenciais, mas que não são vinculadas diretamente à doença, né? Como, por exemplo, farmácia, supermercado, né? Motoboy para entrega delivery, né? uhum, Entrega de alimentos. De fato, esses servidores, eles têm que enfrentar a doença, embora eles não estejam de frente ali do tratamento, né? Então, uhum, realmente é uma situação... Eles, de fato, com essa MP, ficaram totalmente desprotegidos, né? E, como o Chumi falou, em razão dessa amplitude, né, desse afastamento de doenças do Covid-19 como uma possível doença do trabalho, é que a MP foi declarada inconstitucional, né? Esse uhum. artigo da MP, né?
Uhum. Muito, muito bem lembrado, Fábio. Muito obrigado. E, assim, eu lembro, outro, por exemplo, a gente saindo de forma excepcional nos supermercados, vejam que os balconistas, até os operadores de caixa, muitos deles foram afastados por coronavírus, né? Então, se eu considerasse como constitucional esse dispositivo, dificilmente eu poderia dizer que como foi que aquela pessoa pegou? Foi em casa ou foi no trabalho, né? Então, não tem como dizer, né? Justamente por isso que foi considerado pandemia, né? Em razão da transmissão do vírus. E o segundo ponto fala sobre a fiscalização dos auditores fiscais do trabalho, né? Essa restrição. E aí, assim, só complementando aqui, perdão, esse dispositivo não se mostra razoável afirmar de forma tão ampla que a contaminação pelo coronavírus não seria doença ocupacional, excluindo da proteção, inclusive de trabalhadores de atividades essenciais que continuam expostos aos riscos, como bem sublinhou o torcedor nessa parte aqui dos trabalhadores de atividades essenciais. E para finalizar, é justamente o artigo 31 dessa medida provisória, que também foi declarada inconstitucional. Durante o período de 180 dias, contado da data da entrada em vigor desta medida provisória, os auditores fiscais do trabalho do Ministério da Economia atuarão de maneira orientadora, exceto quanto às seguintes irregularidades. E a conclusão foi o seguinte: não existe razão para suspender durante o período de 180 dias, contados da data da entrada em vigor da MP. A atuação completa perdão, suspender a atuação, né, completa dos auditores fiscais do trabalho durante 180 dias, né? O estabelecimento de uma fiscalização menor atenta contra a própria saúde do empregado e nada auxilia na pandemia. Muito ao contrário, né? Na verdade, os fiscais do trabalho têm que estar fiscalizando se as empresas estão cumprindo, por exemplo, com a entrega de EPI, de equipamentos de proteção aos seus empregados, luva, touca, óculos, dependendo do caso, né? Protetor facial. Então, mais do que nunca, essa atuação dos auditores fiscais é de extrema relevância, né? E acho E que é dois isso. pontos a gente tem que, e dois Pode pontos a falar. gente tem que pensar também, né? O artigo 31, a gente tem que lembrar que toda decisão administrativa feita pela administração, tomada pela administração pública, ela tem que ser motivada. Então, assim, eu não posso Uhum. simplesmente suspender a atuação do auditor fiscal, como você já falou, que realmente é uma atuação, é uma atuação que realmente garantiria, né, uma Uhum. fiscalização melhor, né, garantiria, né, a saúde do empregador, né, durante esse auxiliaria o empregador nessa pandemia, né. Então, assim, as decisões elas têm que ser motivadas, né, é um princípio da administração pública, a motivação, né. Uhum. E a motivação, se a gente for observar, não foi justificada nesse artigo. Então, assim, se a lei constasse que há uma necessidade de isolamento dos auditores fiscais, tal, então, ou os auditores fiscais que têm comorbidade, não sei o quê, podem ficar afastados. Beleza, a lei estaria correta, né? Mas, assim, a Uhum. gente está dando aqui uma ampliação ampla de atuação, né? Então, assim, olha, auditores, chega, não quero atuação durante essa pandemia. Isso aqui é absurdo, porque os trabalhadores irão ficar desprotegidos. E o segundo ponto é que a gente tem que sempre lembrar, medida provisória, ela só é válida para tratar sobre temas de relevância e urgência. Assim, então, é, uma Artigo vez 62. não não atendido esse requisito de relevância e urgência para afastar a atuação geral do Ministério Público do Trabalho, assim, constitui mais um motivo pelo qual essa MP não pode também ser aceita, né? Então, assim, sempre lembrar, a norma não prevê uma razão de existir, né, uma motivação para afastamento das atividades de auditor fiscal, e segundo, ela tem que se abster aos requisitos para a qual ela foi criada, né, para tratar sobre questões de relevância e urgência, né, e como foi demonstrado, né, qual a relevância e qual a urgência de você afastar a atuação do Ministério Público do Trabalho, que é fiscal, né, das condições de saúde e de emprego do trabalhador numa situação de pandemia. Gente, esse artigo é de uma irresponsabilidade tão grande que ela chega a ser absurda, né? Uhum. Causa certo
Espanto, né? Rancor, espanto de cada da gente, né? Sim, sim. Mas também é isso, né? Então, Mas acho que por é um isso, comentário que mais uma vez, é isso que é interessante dos poderes harmônicos, independentes e harmônicos entre si, né? Do sistema de freios e contrapesos, né? Nesse sentido. Então, meus amigos, acho que com isso a gente conclui o estudo do informativo 975. Eu sugiro que vocês façam os exercícios de fixação ao final deste informativo, né? Que o professor Márcio elaborou com muito carinho, certamente. E fica aqui mais essa dica, tá certo? Meu amigo Dorival, mais uma vez, muito obrigado pela participação, pelo estudo aqui, a gente conjunto. Com certeza que esses estudos têm sido bastante enriquecedor, né? Tanto para a nossa prática forense, quanto nossos estudos para concursos públicos, tá certo? Então, meus amigos, é, fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez. Doge, tem mais alguma palavrinha para dar? estamos juntos, vamos aí caçando jurisprudência. Beleza, pessoal. Bons estudos. Tchau, tchau.